E se você fosse vendida para um homem que nunca acreditou no amor? E se seu destino fosse selado em um casamento onde você era apenas uma peça de um jogo cruel? Isabela foi entregue ao bilionário impiedoso Vitor Sorrentino, um homem sem alma, sem coração. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Será que ela conseguiu domar o homem mais frio e poderoso que já existiu? Ou será que caiu ainda mais fundo em sua própria perdição? Curta e comente. Você acredita que o amor pode mudar até o coração mais frio? Inscreva-se para não perder essa história intensa e cheia de reviravoltas. O vestido branco pesava sobre sua pele como correntes invisíveis. Isabela sentia cada batida do coração ecoando em sua garganta enquanto caminhava lentamente pelo tapete vermelho que se estendia pelo luxuoso salão do casamento. Ela não queria estar ali. Mas ali estava. O buquê de rosas vermelhas parecia um insulto em suas mãos trêmulas. O cheiro doce das flores misturava-se ao perfume forte das pessoas ao redor, tornando o ar sufocante. O salão estava lotado de figuras influentes, pessoas ricas e poderosas que murmuravam entre si, analisando-a como um objeto raro sendo leiloado. Porque, no fundo, era exatamente isso que estava acontecendo. Ela não se casava por amor. Ela estava sendo vendida. E no final do tapete, esperando-a como um rei diante de seu trono, estava Vitor Sorrentino. Ele não parecia um noivo feliz. Não havia doçura em seus olhos, nem sequer um vestígio de ansiedade ou emoção. Ele estava calmo. Perigosamente calmo. Seu terno preto perfeitamente alinhado moldava seu corpo alto e musculoso. O cabelo escuro, penteado de forma impecável, realçava ainda mais sua expressão dura e indecifrável. Seus olhos prateados eram um abismo sem fim, frios, letais, impiedosos. Ele era um homem sem alma. E agora, era o seu marido. O que Isabela fez para merecer esse destino cruel? Ela apertou os lábios, contendo o desejo de fugir dali. Mas não havia para onde correr. Seu pai havia assinado um contrato. Um contrato que a tornava propriedade de Vitor. Caminhe mais rápido, sua mãe sussurrou ao seu lado, o tom gélido cortando como uma lâmina. Como se fosse fácil caminhar em direção ao seu próprio inferno. Ela deu mais alguns passos, sentindo o olhar penetrante de Vitor cravado nela como se já a possuísse. A posse já começava antes mesmo das alianças serem trocadas. Quando finalmente parou diante dele, Isabela evitou olhar em seus olhos. Se olhasse demais, talvez se perdesse naquela escuridão sem fim. O juiz de paz começou a falar, mas ela não ouviu nada. Sua mente estava longe, tentando encontrar um caminho para escapar, um meio de fugir daquele destino cruel. Mas não havia saída. Isabela Morelli, você aceita Vitor Sorrentino como seu legítimo esposo? O silêncio se arrastou, fazendo com que todos prendessem a respiração. Ela não queria dizer aquelas palavras. Não queria entregar-se a um homem que via esse casamento como uma transação, como um contrato sem vida. Mas o olhar afiado de seu pai a perfurava. Havia consequências para a desobediência. Seu coração se apertou, e com um fio de voz ela respondeu. Sim. Vitor arqueou uma sobrancelha, como se divertisse com sua relutância. Ele gostava de saber que ela estava ali contra a vontade. Gostava de saber que ele venceu. O juiz virou-se para ele. Vitor Sorrentino, você aceita Isabela Morelli como sua legítima esposa? A resposta veio sem hesitação. Firme. Cruel. Definitiva. Sim. A aliança deslizou por seu dedo, fria como seu novo marido. Os aplausos soaram ao redor, mas Isabela não conseguia respirar. Ela agora era Isabela Sorrentino. Mas não se sentia uma esposa. Sentia-se uma prisioneira. Os convidados brindavam, o champanhe era servido, risadas ecoavam pelo salão. Mas para Isabela, era tudo um borrão sem vida. Vitor era o centro das atenções. Todos o respeitavam. Ou temiam. Talvez os dois. Ele era um homem perigoso. Um homem que nunca havia se apaixonado.
e que jamais se apaixonaria. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando sentiu sua presença se aproximando. Você está fingindo muito bem, a voz dele foi baixa, mas cortante. Ela ergueu o rosto, encontrando seus olhos prateados. Fingindo o quê? Ele inclinou-se um pouco, o hálito quente roçando sua pele. Que não quer fugir. Seu coração deu um salto. Ele sabia. Ele sabia que ela o temia. E isso o divertia. Mas não há para onde correr, Isabela. Você é minha agora. Minha. A palavra grudou em sua pele como um carimbo permanente. Mas o pior de tudo? Ela não tinha escolha. A porta do quarto se fechou atrás deles, e o silêncio foi ensurdecedor. Isabela ficou parada, seu corpo rígido. Era agora. Vitor retirou o paletó lentamente, seus olhos cravados nela. Tire o vestido. Seu coração disparou. Ela não se moveu. Ele deu um passo à frente. Eu disse, tire o vestido. A voz era calma, mas carregada de ordem. Seus dedos tremeram enquanto subiam até os botões na lateral da peça. Mas então, algo inesperado aconteceu. Vitor hesitou. Seu olhar escureceu de uma forma diferente. Havia algo ali. E foi naquele instante que Isabela percebeu. Ele a desejava. Mas não era apenas desejo. Era algo mais. Algo que ele não queria sentir. Vitor passou as mãos pelo rosto, como se tentasse afastar algo dentro de si. Você não era para ser assim. Ela franziu a testa. O quê? Ele não respondeu. Ele lutava contra algo. E pela primeira vez, Isabela viu. Viu que o bilionário sem alma talvez tivesse um coração escondido sob todo aquele gelo. Mas o que isso significava? O que aconteceria agora? Isabela não sabia. Mas naquela noite, tudo mudou. Agora a tensão está no limite. Vitor deveria ser um monstro, mas algo dentro dele hesitou. O que será que aconteceu com ele? Será que Isabela pode quebrar o homem mais frio do mundo? A noite estava pesada, silenciosa, carregada de um desejo que Vitor não queria sentir. Ele não deveria hesitar. Não deveria se importar. Isabela era sua agora. Seu contrato estava assinado. O mundo sabia que ela lhe pertencia. Mas quando ela ficou ali, diante dele, tão frágil e tão desafiadora ao mesmo tempo, algo dentro dele tremeu. Ela o encarava, os olhos cor-de-mel brilhando sob a luz baixa do quarto luxuoso. Seu vestido de noiva ainda cobria seu corpo esbelto, mas os ombros estavam desnudos, expondo a pele macia e provocante. Isabela não dizia nada, mas sua presença gritava. Vitor tirou o paletó e afrouxou a gravata. Ele deveria possuí-la agora. Mas em vez disso, ele não conseguia se mover. Ele se odiava por isso. Ela deveria ser como qualquer outra coisa que ele comprava, uma aquisição valiosa, mas sem importância real. Mas algo em Isabela Morelli quebrava todas as suas regras. Por que está me olhando assim? A voz dela veio baixa, mas firme. Vitor inclinou a cabeça, um sorriso perigoso brincando nos lábios. Como, exatamente, eu estou te olhando? Ela umedeceu os lábios. Como se estivesse lutando contra alguma coisa. A mandíbula de Vitor se contraiu. Ele não gostava de ser lido. Mas Isabela o lia com precisão cirúrgica. Não se engane, Isabela, ele deu um passo à frente. Não há luta nenhuma. Mas havia. E os dois sabiam disso. Ela não recuou. Então por que ainda não me tocou? A pergunta pairou no ar, espessa como fumaça. Vitor cerrou os punhos. Isabela o desafiava, e isso deveria irritá-lo. Mas ele estava excitado. O jogo de poder entre os dois estava ali desde o altar. Mas agora, no quarto nupcial, estava elevado ao limite. Vitor ergueu a mão e deslizou um dedo pelo rosto dela, um toque leve, quase inexistente.
A pele dela era quente. A dele, fria. Você tem medo de mim, Isabela? Ela respirou fundo. Não respondeu. Responda. A voz dele era um comando. Ela engoliu seco e finalmente disse: Sim. Ele sorriu. Bom. Mas então, Isabela fez algo que ele não esperava. Ela ergueu a mão e tocou o peito dele. Um toque sutil, mas que o fez prender a respiração. Ninguém tocava Vítor Sorrentino sem permissão. E você? Ela perguntou, os olhos fixos nos dele. Você tem medo de mim? Vítor sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ele não gostava da pergunta. Porque não tinha resposta para ela. Ele não deveria temê-la. Ela era apenas uma mulher. Mas então, por que ele hesitava? Ele passou a língua pelos lábios, as palavras saindo afiadas. Você não tem poder sobre mim, Isabela. Ela sustentou o olhar. Não? Vítor deslizou a mão até a cintura dela e a puxou para perto. Ela arfou, as mãos pressionadas contra o peito dele. Ele podia sentir seu coração batendo rápido, a pele quente contra a dele. O perfume dela invadiu seus sentidos. Flor de laranjeira e baunilha. Inferno. Ele a desejava. Mas não apenas para possuí-la. Ele queria dobrá-la. Mas, no fundo, sabia que era ele quem estava cedendo. Vítor nunca se apaixonou. Nunca se permitiu sentir. Mas Isabela o fazia se perguntar, e ele odiava isso. Ela o encarava como se visse através dele. Como se não estivesse apenas vendo o homem cruel e bilionário, mas algo além disso. Algo que ele nem sabia se existia. Isso o enfureceu. Ele soltou sua cintura abruptamente e se afastou. Vá dormir. A confusão tomou conta do rosto dela. O quê? Você ouviu. Nada vai acontecer essa noite. Ela piscou, atordoada. Mas ele também estava. Ele girou nos calcanhares e saiu do quarto antes que sua vontade de possuí-la o destruísse por completo. Vítor desceu as escadas da mansão até seu escritório, abriu um dos armários de vidro e despejou um gole de uísque em um copo de cristal. Ele estava furioso. Furioso por ter hesitado. Por ter se sentido vulnerável. Por não ter feito o que deveria ter feito. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Ela mexia com ele. E isso era perigoso. Enquanto Vítor se afogava em sua própria fúria silenciosa, Isabela estava sentada na beira da cama, ainda processando o que aconteceu. Ou melhor, o que não aconteceu. Ele deveria tê-la tomado. Mas não tomou. Ele poderia ter sido cruel. Mas hesitou. Ela tocou os lábios, mordendo o canto da boca. Será que ele tinha medo dela? Talvez, apenas talvez, ele não fosse tão inabalável quanto fingia ser. E se esse casamento não fosse apenas sobre ele dominá-la? E se, sem perceber, ela estivesse dominando ele? Vítor bebeu o uísque em um gole só. Ele nunca falhava. Nunca hesitava. Mas essa noite, ele perdeu. E o pior. Ele queria perder de novo. Vítor sentia o gosto dela ainda em sua boca, quente, intenso, proibido. Ele se afastou, os olhos fixos nos lábios vermelhos de Isabela, ofegantes, ainda úmidos pelo beijo que não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Ele não planejou, não queria, mas naquele instante, ela o desarmou. Não houve posse, não houve domínio, não houve controle. Apenas a colisão de dois mundos que jamais deveriam ter se cruzado. O silêncio entre eles era tão pesado quanto a tensão no ar. Isabela ergueu o olhar, seus olhos cor-de-mel brilhando com algo que o deixou inquieto. Ela não parecia assustada. Não parecia vulnerável. Pelo contrário. Ela parecia ter ganhado algo que ele ainda não conseguia nomear. Ele apertou a mandíbula, afastando-se bruscamente. O controle. Ele precisava recuperar o controle. Passou as mãos pelos cabelos,
tentando apagar o gosto dela, o calor dela, mas era impossível. Ela o desafiava com aquele silêncio carregado de respostas que ele não queria ouvir. Ele a desejava. Isso era um fato. Mas Vitor Sorrentino não era um homem que cedia ao desejo. Ele era quem impunha. Quem tomava. Quem decidia quando e como. Mas com Isabela, tudo parecia diferente. Ela o fazia sentir. E isso era inaceitável. Você não deveria estar aqui, sua voz soou mais áspera do que pretendia. Nem você, ela rebateu, o olhar fixo no dele, desafiador. Vitor riu, um riso sem humor, sombrio. Você acha que pode me provocar, Isabela? Acha que esse joguinho vai te salvar? Ela não recuou, e isso o irritou ainda mais. O fato de que ela não sentia medo dele como deveria. O fato de que ela o fazia sentir coisas que ele passou a vida inteira reprimindo. O fato de que, por um segundo, ele se esqueceu de quem era. Eu não quero te salvar, Vitor, ela disse, a voz firme. Eu quero entender. Ele franziu o senho, aproximando-se mais uma vez, sentindo o cheiro suave da pele dela, um perfume doce e envolvente que o deixava tenso. Entender o quê? Ele perguntou, a voz baixa, mas afiada. Ela ergueu o queixo, sustentando seu olhar. Por que você me beijou se não quer me tocar? Vitor prendeu a respiração. Ele odiava essa mulher. Odiava o jeito como ela conseguia ver o que ele tentava esconder. Odiava o fato de que, em tão pouco tempo, ela estava derrubando cada uma de suas barreiras, uma a uma. Ele deveria se afastar. Deveria ignorá-la. Mas em vez disso, ele a prendeu contra a mesa da biblioteca, sua mão segurando firme sua cintura. O coração dela disparou sob seu toque, e o dele também, mesmo que jamais admitisse. Você quer saber por quê? Ele murmurou contra os lábios dela, o hálito quente misturando-se ao dela. Porque eu nunca quis alguém como quero você. A confissão escapou antes que ele pudesse impedir. E Isabela sentiu. Viu a verdade nua e crua nos olhos cinzentos dele. Mas Vitor não podia permitir que ela tivesse esse poder. Ele recuou antes que fosse tarde demais, antes que caísse de vez nesse abismo que ela representava. Virou-se de costas, tentando respirar fundo, tentando acalmar o desejo pulsante que queimava em sua pele. Vá para o seu quarto, ele ordenou, sem olhá-la. Não, ela disse, desafiadora. Ele fechou os olhos, sentindo a paciência escorrendo por entre seus dedos. Ele queria puni-la. Queria mostrar a ela que ninguém desafiava Vitor Sorrentino. Mas se ele tocasse nela agora, não haveria volta. Isabela, seu tom era um aviso. O que você teme tanto, Vitor? Ela perguntou, aproximando-se. Que eu seja diferente. Que eu veja quem você realmente é. Ele girou nos calcanhares, a raiva misturada ao desejo latejando dentro dele. Você não sabe nada sobre mim, ele rosnou. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele. Um toque leve, mas que queimou como fogo. E foi nesse momento que ele percebeu. Ele estava perdido. Vitor agarrou o pulso dela com firmeza, mas sem machucá-la. Você acha que pode me mudar? Seus olhos estavam cravados nos dela. Acha que pode fazer eu sentir algo? Acho que você já sente, Isabela respondeu, sem hesitação. Ele riu novamente, mas dessa vez havia desespero no fundo do riso. Porque ela estava certa. Ele sentia. E não sabia como lidar com isso. Você não pode me salvar, Isabela, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Ela segurou sua mão, entrelaçando os dedos nos dele. Talvez eu não precise te salvar. Talvez só precise te mostrar que você não é tão frio quanto finge ser. Ele soltou a mão dela rapidamente, como se seu toque o queimasse. Eu sou frio. Eu sou um monstro. E você vai aprender isso da pior forma, Isabela. Mas nem mesmo ele acreditava mais nisso. Ela deu um passo para trás, observando-o como se estivesse vendo através de todas as camadas que ele havia construído ao longo dos anos.
Boa noite, Vitor. E então, ela se virou e saiu, deixando para trás um homem que sempre teve controle sobre tudo, mas que agora não tinha controle sobre si mesmo. Vitor pegou o copo de uísque e o arremessou contra a parede. O vidro se estilhaçou, ecoando pelo ambiente escuro. Ele não a queria. Mas, ao mesmo tempo, não suportava a ideia de não tê-la. E esse era o verdadeiro problema. E agora? Isabela está mexendo com Vitor de uma forma que ele não imaginava. Será que ele vai resistir ou finalmente ceder? O que você acha que vai acontecer? Comente abaixo. Curta e inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa história intensa. Vitor não conseguiu dormir. A noite inteira, o gosto de Isabela ainda queimava em seus lábios. O quarto parecia pequeno demais, sufocante demais. Ele nunca hesitou em sua vida. Sempre soube o que queria e como tomar. Mas com ela, algo estava diferente. Algo estava errado. Isabela Morelli não deveria ser nada além de um contrato assinado. Um nome vinculado ao seu. Mas, de alguma forma, ela estava entrando debaixo de sua pele, e ele não sabia como arrancá-la. Ele se jogou na poltrona de couro do quarto escuro, passando as mãos pelo rosto. Não entendia como aquela garota conseguia desestabilizá-lo tanto. Quando assinou aquele contrato, tinha certeza de que seria simples. Ela se tornaria sua esposa, desempenharia o papel de senhora Sorrentino em eventos sociais, e ele seguiria sua vida sem qualquer interferência. Mas Isabela não era apenas um nome num papel. Ela era fogo. Desafio. Paixão. E Vitor não sabia lidar com isso. Naquele momento, a porta do quarto se abriu devagar. Isabela estava ali, de camisola, os cabelos longos caindo em ondas sobre os ombros. Seus olhos cor-de-mel estavam sombreados, e havia algo em sua expressão que fez Vitor se endireitar. Ela o desafiava, como sempre fazia, mas agora havia algo mais ali. Uma provocação. Uma certeza. Você não consegue dormir, ela disse suavemente. Vitor riu sem humor. Você também não. Isabela deu um passo para dentro do quarto, a luz fraca da madrugada delineando cada curva do seu corpo sob a camisola fina. Talvez porque estou esperando você admitir a verdade. Os olhos dele se estreitaram. Que verdade! Ela caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. Ele sentiu o perfume dela no ar. Um aroma doce, envolvente, hipnotizante. Que você me quer. Vitor cerrou os punhos. Cuidado, Isabela. Ela ergueu o queixo. Ou o quê? Você vai continuar fugindo? As palavras dela bateram como um soco. Ele não fugia. Nunca fugiu. Mas agora, a raiva e o desejo se misturavam perigosamente dentro dele. Num movimento rápido, ele se levantou e a prendeu contra a parede. O corpo dela ficou colado ao seu, e Isabela prendeu a respiração. Vitor segurou seu queixo com firmeza, obrigando-a a encará-lo. Eu não fujo de nada. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelas respirações aceleradas. Os olhos de Isabela estavam fixos nos dele, desafiadores, entregues. Então prove. Foi o que bastou para Vitor perder o controle. Os lábios dele tomaram os dela de forma intensa, sem mais espaço para hesitação. Isabela gemeu contra a boca dele, as mãos deslizando pelos ombros fortes, sentindo a rigidez dos músculos. Vitor a puxou para mais perto, apertando sua cintura, moldando o corpo dela ao seu. O beijo era fogo. Era domínio. Era desejo bruto. Vitor a ergueu do chão, suas mãos segurando com força as coxas dela. Isabela agarrou os cabelos dele, sentindo a necessidade que ele tentava esconder por tanto tempo. Ele a pressionou contra a parede, seu corpo colado ao dela, os beijos se tornando mais profundos, mais famintos. Isabela sentia o corpo inteiro queimando, e pela primeira vez, ela viu Vitor completamente entregue. Mas então, ele parou. A respiração dele estava descompassada, os olhos brilhando com algo sombrio.
Isso não pode acontecer, ele murmurou, afastando-se dela. Isabela ainda estava ofegante, tentando recuperar o fôlego. Por que não? Vitor passou as mãos pelos cabelos, virando-se de costas. Porque eu não sou esse homem. Eu não sou o cara que se apaixona, Isabela. O coração dela se apertou. Quem disse que você precisa se apaixonar? Ele girou nos calcanhares, os olhos intensos presos nos dela. Porque se eu continuar, não haverá volta. Ela se aproximou, tocando seu rosto com delicadeza. Então não volte. Vitor ficou imóvel, sentindo a pele arder sob o toque dela. Isabela estava entregando a ele uma escolha. Mas essa escolha não era fácil. Se ele desse mais um passo, não conseguiria mais parar. Ele segurou a mão dela e a levou até sua boca, beijando a palma com um cuidado que nem sabia que possuía. Eu preciso pensar, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Isabela sentiu seu coração afundar. Então pense, Vitor. Mas não demore muito. Porque eu não vou esperar para sempre. Ela se virou e saiu do quarto, deixando para trás um homem que sempre teve tudo sob controle, mas que agora não tinha controle sobre si mesmo. Vitor olhou para a porta fechada, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Pela primeira vez em sua vida, ele não sabia o que fazer. Vitor sentia o gosto dela em seus lábios como um veneno viciante. Ele se afastou, os olhos fixos nos lábios avermelhados de Isabela, ofegantes, ainda úmidos pelo beijo intenso que não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Ele não planejou, não queria, mas naquele instante, ela o desarmou. O silêncio entre eles era tão pesado quanto a tensão no ar. Isabela ergueu o olhar, seus olhos cor-de-mel brilhando com algo que o deixou inquieto. Ela não parecia assustada. Não parecia vulnerável. Pelo contrário. Ela parecia ter ganhado algo que ele ainda não conseguia nomear. Ele apertou a mandíbula, afastando-se bruscamente. O controle. Ele precisava recuperar o controle. Passou as mãos pelos cabelos, tentando apagar o gosto dela, o calor dela, mas era impossível. Ela o desafiava com aquele silêncio carregado de respostas que ele não queria ouvir. Ele a desejava. Isso era um fato. Mas Vitor Sorrentino não era um homem que cedia ao desejo. Ele era quem impunha. Quem tomava. Quem decidia quando e como. Mas com Isabela, tudo parecia diferente. Ela o fazia sentir. E isso era inaceitável. Você não deveria estar aqui, sua voz soou mais áspera do que pretendia. Nem você, ela rebateu, o olhar fixo no dele, desafiador. Vitor riu, um riso sem humor, sombrio. Você acha que pode me provocar, Isabela? Acha que esse joguinho vai te salvar? Ela não recuou, e isso o irritou ainda mais. O fato de que ela não sentia medo dele como deveria. O fato de que ela o fazia sentir coisas que ele passou a vida inteira reprimindo. O fato de que, por um segundo, ele se esqueceu de quem era. Eu não quero te salvar, Vitor, ela disse, a voz firme. Eu quero entender. Ele franziu o senho, aproximando-se mais uma vez, sentindo o cheiro suave da pele dela, um perfume doce e envolvente que o deixava tenso. Entender o quê? Ele perguntou, a voz baixa, mas afiada. Ela ergueu o queixo, sustentando seu olhar. Por que você me beijou se não quer me tocar? Vitor prendeu a respiração. Ele odiava essa mulher. Odiava o jeito como ela conseguia ver o que ele tentava esconder. Odiava o fato de que, em tão pouco tempo, ela estava derrubando cada uma de suas barreiras, uma a uma. Ele deveria se afastar. Deveria ignorá-la. Mas em vez disso, ele a prendeu contra a mesa da biblioteca, sua mão segurando firme sua cintura. O coração dela disparou sob seu toque, e o dele também, mesmo que jamais admitisse. Você quer saber por quê? Ele murmurou contra os lábios dela, o hálito quente misturando-se ao dela. Porque eu nunca quis alguém como quero você. A confissão escapou antes que ele pudesse impedir. E Isabela sentiu.
Viu a verdade nua e crua nos olhos cinzentos dele. Mas Vitor não podia permitir que ela tivesse esse poder. Ele recuou antes que fosse tarde demais, antes que caísse de vez nesse abismo que ela representava. Virou-se de costas, tentando respirar fundo, tentando acalmar o desejo pulsante que queimava em sua pele. Vá para o seu quarto, ele ordenou, sem olhá-la. Não, ela disse, desafiadora. Ele fechou os olhos, sentindo a paciência escorrendo por entre seus dedos. Ele queria puni-la. Queria mostrar a ela que ninguém desafiava Vitor Sorrentino. Mas se ele tocasse nela agora, não haveria volta. Isabela, seu tom era um aviso. O que você teme tanto, Vitor? Ela perguntou, aproximando-se. Que eu seja diferente. Que eu veja quem você realmente é. Ele girou nos calcanhares, a raiva misturada ao desejo latejando dentro dele. Você não sabe nada sobre mim, ele rosnou. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele. Um toque leve, mas que queimou como fogo. E foi nesse momento que ele percebeu. Ele estava perdido. Vitor agarrou o pulso dela com firmeza, mas sem machucá-la. Você acha que pode me mudar? Seus olhos estavam cravados nos dela. Acha que pode fazer eu sentir algo? Acho que você já sente, Isabela respondeu, sem hesitação. Ele riu novamente, mas dessa vez havia desespero no fundo do riso. Porque ela estava certa. Ele sentia. E não sabia como lidar com isso. Você não pode me salvar, Isabela, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Ela segurou sua mão, entrelaçando os dedos nos dele. Talvez eu não precise te salvar. Talvez só precise te mostrar que você não é tão frio quanto finge ser. Ele soltou a mão dela rapidamente, como se seu toque o queimasse. Eu sou frio. Eu sou um monstro. E você vai aprender isso da pior forma, Isabela. Mas nem mesmo ele acreditava mais nisso. Ela deu um passo para trás, observando-o como se estivesse vendo através de todas as camadas que ele havia construído ao longo dos anos. Boa noite, Vitor. E então, ela se virou e saiu, deixando para trás um homem que sempre teve controle sobre tudo, mas que agora não tinha controle sobre si mesmo. Vitor pegou o copo de uísque e o arremessou contra a parede. O vidro se estilhaçou, ecoando pelo ambiente escuro. Ele não a queria. Mas, ao mesmo tempo, não suportava a ideia de não tê-la. E esse era o verdadeiro problema. Vitor passou a noite em claro. O uísque descia quente por sua garganta, mas não era suficiente para apagar a sensação do beijo de Isabela, o toque dela em sua pele, a forma como ela o desafiava a todo instante. Ela estava quebrando todas as barreiras que ele havia construído por anos. E ele não sabia como impedir isso. A raiva queimava dentro dele. Ele nunca deixou ninguém se aproximar tanto. Nunca permitiu que alguém tivesse esse poder sobre ele. Mas Isabela estava infiltrando-se em sua mente, em seu corpo, em seu sangue, e ele odiava isso. Ele tentou se convencer de que era apenas desejo. Algo físico. Algo que passaria assim que ele a tomasse. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Não era apenas desejo. Era algo muito pior. Quando o sol nasceu, Vitor já estava vestido, pronto para mais um dia. Negócios. Trabalho. Distração. Ele precisava disso. Precisava focar em algo que não fosse a mulher que agora dormia no quarto ao lado, com os lábios ainda inchados do beijo que ele nunca deveria ter lhe dado. Ele estava prestes a sair quando ouviu um som vindo do andar de cima. Isabela. Ele deveria ignorá-la. Deveria sair e seguir seu dia como se nada tivesse acontecido. Mas seus pés se moveram antes que ele pudesse se impedir. Isabela acordou com a mente nebulosa. A noite anterior ainda pesava em sua memória. O beijo. O toque. O jeito que Vitor parecia lutar contra si mesmo a cada instante. Ele a queria. Isso era óbvio. Mas algo dentro dele o impedia de se entregar. Ela nunca conheceu um homem como ele.
tão intenso, tão perigoso, tão irresistível. Ela sentou-se na cama, a camisola fina escorregando por seu ombro. Seus dedos tocaram os lábios, ainda sensíveis do beijo que trocaram. Ela queria mais. Mas sabia que Vitor não cederia tão fácil. Ela estava perdida em pensamentos quando ouviu a batida na porta. Seu coração acelerou. Sua voz saiu baixa. A porta se abriu, revelando o homem que dominava cada pensamento seu. Vitor entrou no quarto como um predador, sua presença dominante, avassaladora. Isabela sentiu a respiração falhar ao vê-lo parado ali, alto, imponente, os olhos cinza fixos nela como se pudessem despi-la com um único olhar. Você dormiu bem? A voz dele era baixa, carregada de algo que ela não conseguia decifrar. Ela umedeceu os lábios. Você acha que eu conseguiria depois da noite passada? Vitor permaneceu em silêncio, analisando-a. Ele estava testando seus limites. Esperando para ver se ela recuaria. Mas Isabela não recuava. Ela ergueu o queixo, desafiando-o. Você veio até aqui por quê? Ele deu um passo à frente. Para te dar uma escolha. Ela franziu a testa. Que tipo de escolha? Ele parou a poucos centímetros dela, sua presença queimando sua pele. Eu posso continuar fingindo que nada disso está acontecendo. Que não existe essa tensão entre nós. Que eu não te desejo a ponto de perder o controle toda vez que olho para você. O coração dela disparou. E qual é a outra opção? Ele inclinou-se, os lábios perigosamente próximos aos dela. Você pode se entregar. O ar ficou pesado entre os dois. Isabela sentiu cada célula do seu corpo vibrar com as palavras dele. Ele estava lhe dando uma escolha. Mas, no fundo, os dois sabiam qual seria a resposta. E se eu disser que sim? A voz dela era apenas um sussurro. Os olhos de Vitor brilharam com algo selvagem. Então não haverá volta. Ela prendeu a respiração. Então, num movimento que parecia inevitável, Vitor tomou seus lábios novamente. Dessa vez, não havia hesitação. Não havia culpa. Não havia recuo. O beijo era bruto, intenso, cheio de posse. Vitor segurou a nuca dela, puxando-a para mais perto, suas línguas se encontrando em um embate de pura necessidade. Isabela gemeu contra sua boca, suas mãos deslizando pelos braços dele, sentindo os músculos rígidos sob o tecido da camisa. Ele a empurrou contra a parede, os corpos colados, sua mão apertando sua cintura com força. Você tem noção do que está fazendo comigo? Ele murmurou contra seus lábios, ofegante. Ela olhou dentro de seus olhos, a respiração acelerada. O mesmo que você está fazendo comigo. Vitor rosnou baixinho antes de tomá-la nos braços e jogá-la na cama. O quarto estava em silêncio, exceto pelas respirações entrecortadas dos dois. Isabela olhava para ele, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela nunca esteve tão entregue. Vitor passou a mão pelo cabelo, tentando se recompor. Ele nunca se sentiu assim antes. Como se estivesse à beira de um precipício. Eu preciso de um tempo, ele murmurou, afastando-se dela. Isabela sentiu seu coração afundar. Você está fugindo de novo? Ele fechou os olhos por um segundo antes de encará-la. Eu estou tentando não destruir isso antes mesmo de começar. Ela segurou a mão dele, os dedos entrelaçando-se nos dele. Então pare de lutar contra o que já é inevitável, Vitor. Os olhos dele a analisaram por longos segundos. Então, sem dizer mais nada, ele saiu do quarto. Vitor desceu as escadas rapidamente, sua mente um caos. Ele entrou no escritório e se serviu de um copo de uísque, mas nem o álcool era suficiente para dissipar a sensação que Isabela deixava nele. Ela era perigosa. Ela era sua ruína. Mas, ao mesmo tempo, ela era tudo o que ele queria. E agora? Vitor não consegue mais negar o que sente. Mas será que ele vai ceder de vez ou continuar lutando contra o inevitável? Comente abaixo.
Vitor não conseguia mais ignorar. Cada vez que seus olhos encontravam Isabela pela mansão, cada vez que sentia o perfume dela no ar, cada vez que sua voz doce e firme se dirigia a ele, o desejo crescia como uma tempestade incontrolável. Ele tentou afastá-la, tentou convencê-la de que tudo entre eles era um erro, mas era mentira. Ele sabia. Ela sabia. A cada noite que passava, o gosto dela ainda queimava em seus lábios. Ele acordava sobressaltado, o corpo quente, o sangue pulsando em um frenesi que só tinha um nome: Isabela. Ele nunca precisou de ninguém. Nunca quis ninguém a ponto de perder a razão. Mas ela estava nele agora, entranhada, cravada em sua pele, em sua mente, em seu inferno particular. E ele não sabia como arrancá-la. A madrugada estava densa quando ele ouviu passos no corredor. Ele se virou rapidamente, encontrando Isabela parada na porta do escritório, envolta apenas por um robe de seda. O cabelo longo e bagunçado, a respiração levemente acelerada, como se soubesse que estava jogando um jogo perigoso. E ela sabia. Você está bebendo de novo. A voz dela era suave, mas carregada de algo mais profundo. E você está de novo no meu caminho. Ela sorriu de leve, cruzando os braços. Ou talvez você esteja no meu. O olhar de Vitor escureceu. Isabela. Ela caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. Você pode continuar fugindo, Vitor. Mas acho que já percebeu que isso não está funcionando. Ele passou a língua pelos lábios, exasperado. Ela não entendia. Eu não posso me apaixonar por você. A confissão saiu antes que ele pudesse conter. Os olhos dela brilharam. Quem disse que você precisa? Vitor segurou Isabela pela cintura, trazendo-a para mais perto. Os olhos dele queimavam sobre os dela, como se lutasse contra algo que já era inevitável. Eu estou te avisando. A respiração dela falhou quando sentiu o calor do corpo dele contra o seu. Então pare de avisar, e me prove. Foi tudo o que ele precisou ouvir. O beijo aconteceu como uma explosão contida a tempo demais. Não havia mais barreiras, mais medo, mais recuo. Vitor a tomou para si como se nunca mais fosse deixá-la ir. Ele a ergueu nos braços e a levou para a mesa do escritório, suas mãos segurando firmemente suas coxas enquanto seus lábios exploravam cada canto da pele dela. Isabela agarrou os cabelos dele, os corpos colidindo em puro desejo e necessidade. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, ele rosnou contra a pele dela. Então me mostre. O sol já estava surgindo no horizonte quando Isabela acordou, ainda envolta nos lençóis macios do quarto de Vitor. Ele não estava ao seu lado, mas o cheiro dele ainda estava impregnado em sua pele. Ela nunca se sentiu tão viva. Mas quando se levantou, encontrou um bilhete sobre o travesseiro. Eu não deveria ter feito isso. Mas agora que fiz, nunca mais vou te deixar ir. O coração dela acelerou. Ela soube naquele momento. Vitor Sorrentino já não lutava mais contra o que sentia. E isso era o começo de algo que mudaria tudo. Vitor acordou antes do amanhecer, sentindo o calor do corpo de Isabela ao seu lado. Ela estava ali, nua sob os lençóis bagunçados, respirando suavemente, entregue a um sono profundo depois da noite que passaram juntos. Mas ele não conseguia dormir. Algo dentro dele havia mudado. E ele sabia que não havia mais volta. Ele deslizou os dedos pelo cabelo dela, observando a forma como os fios macios se espalhavam pelo travesseiro. Isabela parecia tão frágil ali, tão pequena, mas ele sabia que aquela mulher era a única que já conseguiu dobrá-lo. Ela o tinha nas mãos, e ele não podia mais fingir que isso não era verdade. Levantou-se lentamente, indo até a janela. A cidade ainda dormia, mas ele estava desperto, sentindo cada centímetro da sua pele queimando pelo toque dela. Ele sempre teve controle. Sempre soube como manter as emoções trancadas, como evitar que alguém se aproximasse demais. Mas Isabela destruiu todas as suas defesas. Ela se mexeu na cama, murmurando algo baixinho antes de abrir os olhos. Quando o viu ali, parado, apenas de calça,
o peito nu brilhando sob a luz fraca da madrugada. Ela sorriu. Você está acordado há muito tempo? Ele voltou a olhar para ela, analisando-a. Isabela era linda, mas havia algo nela que ia além disso. Ela era magnética. O suficiente. Ela sentou-se devagar, puxando o lençol para cobrir o corpo. Arrependido? Vitor franziu a testa, atravessando o quarto até parar ao lado dela. Você acha que eu me arrependo? Os olhos dela estavam fixos nos dele. Acho que você não sabe lidar com o que está sentindo. Ele apertou os lábios. Isabela sempre foi perspicaz. Sempre enxergou através das camadas que ele passava anos construindo. O que eu sinto não muda nada, Isabela. Ela arqueou uma sobrancelha. Não muda. Você acabou de me ter na sua cama, Vitor. Se não muda nada, então por que está me olhando como se eu fosse sua? Vitor passou a língua pelos lábios, sentindo a tensão crescendo. Porque você é. O coração dela disparou. Ele deslizou os dedos pelo maxilar dela, descendo até o pescoço. Eu tentei resistir. Tentei me afastar. Mas é tarde demais. Você me tem, Isabela. Ela engoliu seco, sua respiração entrecortada. E o que isso significa? Vitor a puxou para mais perto, seus lábios roçando contra os dela. Significa que você não vai a lugar nenhum. Vitor decidiu que era hora de oficializar. Não porque precisasse provar algo, mas porque ele queria. Queria Isabela ao seu lado, queria que todos soubessem que ela era dele. Organizou um jantar para aquela noite. Chamou amigos, pessoas importantes. Ele nunca ligou para eventos sociais, mas naquele dia, queria que todos estivessem lá para vê-la. Quando Isabela desceu as escadas naquela noite, usando um vestido preto colado ao corpo, Vitor perdeu o ar. Ela era um perigo. Cada movimento dela exalava sensualidade sem esforço, e ele sabia que naquela noite, mais uma vez, perderia o controle. Ela parou diante dele, os olhos brilhando. Por que esse jantar? Vitor segurou sua mão, levando-a aos lábios. Porque quero que todos saibam. Ela franziu a testa. Saber o quê? Ele a puxou para perto, sussurrando contra seu ouvido. Que você é minha. O corpo dela arrepiou-se inteiro. Durante o jantar, Vitor manteve Isabela ao seu lado o tempo todo. Ele queria que todos a vissem, queria que todos soubessem. Quando a noite já estava avançada, ele se levantou, pegando uma taça de vinho. Quero agradecer a presença de todos esta noite. Mas, mais do que isso, quero anunciar algo. Todos voltaram a atenção para ele. Isabela olhou para cima, confusa. Desde que Isabela entrou na minha vida, as coisas mudaram. Eu achava que esse casamento era apenas um contrato. Mas eu estava enganado. O silêncio tomou conta do salão. Vitor virou-se para ela, segurando sua mão diante de todos. Você é minha esposa. Minha mulher. A única pessoa que foi capaz de me domar. Os convidados se entreolharam, sussurrando entre si. Isabela ficou sem palavras. Vitor puxou-a para si, sem hesitar, beijou-a ali, na frente de todos. O beijo era intenso, possessivo, definitivo. Os aplausos encheram o ambiente, mas Isabela só conseguia sentir ele. Quando os convidados foram embora, Vitor não perdeu tempo. Ele pegou Isabela pela mão e a arrastou pela mansão, sem dizer nada. Quando chegaram ao quarto, ele trancou a porta atrás de si, os olhos escuros fixos nela. Você sabe o que fez comigo, Isabela? Ela engoliu seco. O quê? Ele avançou lentamente, parando diante dela. Você me destruiu. Você tomou tudo o que eu achava que tinha sob controle e jogou no chão. E eu não ligo mais. O coração dela disparou. Vitor. Ele segurou sua nuca, puxando-a para perto. Diga que quer isso tanto quanto eu. Ela não hesitou. Eu quero. Ele a pegou nos braços, jogando-a na cama. E naquela noite,
ele se certificou de que ela nunca mais teria dúvidas de quem ela pertencia. Vítor acordou primeiro. Isabela dormia, seu corpo envolto nos lençóis, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Ele passou os dedos suavemente pelo rosto dela, observando-a. Naquele momento, ele soube. Ele nunca mais deixaria Isabela ir. Vítor observava Isabela dormir ao seu lado, o corpo dela envolto nos lençóis macios, os lábios ligeiramente entreabertos, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Ela parecia um sonho que ele nunca mais queria acordar. Ele passou os dedos suavemente pelo rosto dela, sentindo a pele quente e macia sob seu toque. Ela era dele. Para sempre. Naquele instante, ele percebeu algo que nunca imaginou ser possível. Pela primeira vez na vida, ele estava em paz. A vingança que um dia foi sua motivação agora não significava mais nada. Tudo o que importava era Isabela. Ela mudou tudo, destruiu todas as suas certezas, fez com que ele enxergasse o que realmente queria. E o que ele queria era ela. Ela se mexeu suavemente e abriu os olhos devagar. Um sorriso sonolento surgiu em seus lábios quando ela ouviu ali, observando-a. Você está me olhando de novo, sua voz saiu rouca pelo sono, mas carregada de doçura. Vítor deslizou os dedos pelo maxilar dela, um sorriso brincando em seus próprios lábios. Eu gosto de te admirar. Isabela mordeu o lábio, corando levemente. Parece que você finalmente aceitou que não pode mais fugir de mim. Vítor soltou um riso baixo, o olhar intenso e cheio de algo que Isabela nunca tinha visto nele antes. Eu nunca quis fugir, Isabela. Eu só não sabia como ficar. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele suavemente. Agora você sabe. Ele pegou a mão dela e beijou a palma com ternura. Agora eu sei. Isabela sorriu e entrelaçou os dedos nos dele. E o que isso significa? Vítor deslizou o corpo sobre o dela, seus olhos fixos nos dela. Significa que, a partir de hoje, você nunca mais dormirá sozinha. Nunca mais acordará sem mim ao seu lado. Você é minha, Isabela. Para sempre. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas, e antes que pudesse responder, Vítor tomou seus lábios em um beijo intenso, apaixonado, cheio de promessas silenciosas. Meses depois. O tempo passou e Vítor cumpriu cada palavra. Ele não deixou Isabela sozinha nem por um segundo. Ele a cercou de amor, de cuidado, de tudo que ela nunca imaginou que um dia teria. E ele nunca foi tão feliz. Naquela noite, ele chegou cedo em casa. Encontrou Isabela na varanda da mansão, observando o céu estrelado, uma taça de vinho na mão. Ela usava um vestido leve, os cabelos soltos dançando com a brisa noturna. Vítor caminhou até ela silenciosamente, enlaçando seus braços em volta da cintura dela por trás e beijando seu pescoço. Você está diferente hoje, ele sussurrou contra sua pele. Isabela sorriu, inclinando a cabeça para trás para olhar para ele. Talvez porque eu tenha uma surpresa para você. Vítor arqueou uma sobrancelha, curioso. Surpresa? Ela virou-se lentamente para encará-lo, os olhos brilhando de emoção. Então, pegou a mão dele e a pousou suavemente sobre sua barriga. Nós vamos ter um bebê, Vítor. O mundo de Vítor parou. Seu coração disparou. Ele piscou, tentando processar as palavras. O quê? Isabela sorriu mais, as lágrimas escorrendo de leve por suas bochechas. Você vai ser pai. Por um instante, Vítor ficou sem palavras. Sem ar. Ele nunca achou que poderia ser capaz de ter uma família. Nunca acreditou que esse fosse seu destino. Mas ali estava ela. A mulher que o transformou. Que o salvou. E agora, ela carregava um pedaço dele. Vítor puxou Isabela para um abraço apertado, escondendo o rosto nos cabelos dela. Eu te amo, Isabela, sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Ela sorriu contra seu peito. Eu também te amo, Vítor. Ele se afastou apenas o suficiente para segurar o rosto dela entre as mãos e beijá-la profundamente,
como se tentasse imprimir naquele beijo tudo o que sentia. A vingança que um dia o guiou ficou no passado. Agora, tudo o que importava era o amor. E eles viveram felizes para sempre. Vitor e Isabela finalmente tiveram seu final feliz. O que você achou desse desfecho emocionante? Comente abaixo.